Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro que aborda o processo nos tribunais. Estamos vendo os recursos em espécie. Estamos nesse momento abordando os recursos extraordinário e especial. No vídeo passado nós vimos o cabimento do recurso extraordinário e vamos prosseguir pela análise de um requisito específico de admissibilidade deste recurso extraordinário que aparece na tela aí para os senhores, que é a repercussão geral introduzida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Vamos a ela. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 estabeleceu um requisito adicional para a admissibilidade do recurso extraordinário. Nos termos do parágrafo 3º, que a emenda acrescentou ao artigo 102 da Constituição Federal, aspas, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Ou seja, precisará demonstrar-se que o tema discutido no recurso tem uma relevância que transcende aquela do caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, e não apenas o interesse das partes. De todo modo, o recurso apenas poderá ser inadmitido se 2/3 dos membros do tribunal reputarem que a questão não tem tal relevância geral. Ou seja, a manifestação negando a existência de repercussão geral precisará provir do plenário do STF, que reúne todos os seus membros. O relator, isoladamente ou mesmo a turma, não poderão negar conhecimento ao recurso por esse fundamento, enquanto não houver um pronunciamento nesse sentido do próprio plenário. Plenário virtual, tá? Que foi instaurado pela ministra Ellen Grace. Os ministros não precisam se encontrar presencialmente. A reunião quanto à avaliação da repercussão geral se dá por meio de um plenário virtual. No Código de Processo Civil, o tema da repercussão geral é tratado da seguinte forma, e aí vamos apresentar diversas manifestações da repercussão geral que incidem no CPC. Primeira delas, o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. É um requisito, portanto, de admissibilidade, não estando presente, ele não será conhecido. É o caput do artigo 1035 do CPC. Uma segunda manifestação é a aferição da ocorrência da repercussão geral, que verificar-se-á se no caso estão envolvidas questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, das partes do processo. É o que consta do parágrafo 1º do artigo 1035. De qualquer forma, a lei já estabelece que estará sempre presente o requisito da repercussão geral quando o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma do artigo 97 da Constituição Federal,
é o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 1035 do CPC. A Lei 13.256, que alterou a versão original do CPC antes mesmo de o diploma entrar em vigor, na sua vacatio legis, portanto, revogou o inciso 2º do parágrafo 3º desse artigo 1035, segundo o qual haveria repercussão geral presumida quando o recurso extraordinário impugnasse decisão contrária àquilo que tivesse sido anteriormente decidido em julgamento de casos repetitivos. Entretanto, essa revogação não tem o alcance pretendido pelo legislador. A expressão causas repetitivas abrange, na terminologia usada pelo Código, decisões proferidas em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e também decisões proferidas em procedimentos de recursos especiais e extraordinários repetitivos, que nós abordaremos num vídeo próprio. Quanto ao incidente de resolução, permanece em vigor o parágrafo 1º do artigo 987, que conduz a resultado equivalente ao da disposição que veio a ser revogada, inciso 2º do parágrafo 3º do 1035. Assegura o cabimento do recurso extraordinário, portanto. Quanto aos recursos repetitivos, se se tratar de recurso extraordinário, a repercussão já terá sido reconhecida. Se se tratar de recurso especial, a questão não será de ordem constitucional, mas de norma federal infraconstitucional, nem se colocando, então, essa questão desse pressuposto específico da repercussão geral. Terceira decorrência da repercussão geral no CPC. A petição de recurso extraordinário deverá conter uma parte dedicada à demonstração da existência da repercussão geral naquele caso. É o que afirma o parágrafo 2º do artigo 1035. Como já foi dito, trata-se de um pressuposto de admissibilidade atinente à regularidade formal do recurso. Quarta consequência da repercussão geral prevista no CPC. A apreciação da existência de repercussão geral é de competência exclusiva do STF. É esse mesmo parágrafo 2º do artigo 1035. O que não impede que, uma vez definida a ausência de repercussão geral em certo tipo de caso, de controvérsia, os demais recursos que versem sobre matéria idêntica sejam automaticamente não admitidos pelo tribunal de origem e, consequentemente, nem sejam remetidos ao STF. Isso é o que consta do parágrafo 8º do artigo 1035. Quinta consequência da repercussão geral no diploma do CPC. Conforme determina o parágrafo 5º do artigo 1035, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes no território nacional, sejam eles individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito. Vale dizer, aguardar-se-á a definição da existência da repercussão geral para depois aplicá-la também a todos os demais casos que versem sobre a mesma questão. Sexta consequência da repercussão geral no sistema do CPC. Eventualmente, um recurso que ficou sobrestado, aguardando a definição da repercussão geral, é intempestivo, de modo que, independentemente do que se decida acerca da repercussão geral da questão nele discutida, ele não poderá de qualquer maneira ser conhecido, por ausência de um outro pressuposto de admissibilidade, que é a tempestividade. Não faz sentido, então, que ele permaneça sobrestado, o que apenas prejudica a parte que foi vencedora, pois enquanto não se profere decisão negando conhecimento a tal recurso, não está ainda reconhecido e formalizado o trânsito em julgado no processo. Por isso, havendo interposição intempestiva, poderá o interessado requerer ao presidente ou vice-presidente do tribunal, o tribunal de origem, a exclusão desse recurso do sobrestamento, assim como a sua inadmissão. Nesse caso, concede-se ao recorrente o prazo de 5 dias para se manifestar sobre esse requerimento. É o parágrafo 6º do artigo 1035. Indeferido o requerimento, a parte poderá interpor contra essa decisão agravo interno no prazo de 15 dias. Vejam, nesse sentido, o parágrafo 7º do artigo 1035.
Sétima consequência da repercussão geral no CPC. Negada por votos de 2/3 dos integrantes do STF a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, sobre estados na origem, que serão liminarmente indeferidos. Parágrafo 8º do artigo 1035. Esse indeferimento liminar independerá de nova manifestação do plenário ou mesmo da turma. Bastará a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Mas isso se aplica apenas para os casos de matéria idêntica. Não é possível utilizar um precedente do plenário acerca da ausência de repercussão geral, em dado caso, para aplicá-lo analogicamente ou de modo extensivo a um outro caso, que não seja idêntico quanto à matéria objeto do recurso, mas apenas apresente pontos gerais em comum. Oitava consequência da repercussão geral no CPC. O procedimento destinado à análise da existência da repercussão geral, o relator poderá admitir a manifestação de terceiros, nos termos do regimento interno do STF, parágrafo 4º do artigo 1035. O dispositivo não especifica qual seria esse terceiro, mas se trata do amicus curiae. Como já visto, esse terceiro é admitido no processo para fornecer subsídios para a solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional, no sentido de que lhe traz mais elementos para decidir. Amicus curiae tem como tradução livre, literal, amigo da corte. Nona consequência da repercussão geral no CPC. Reconhecida a repercussão geral, o recurso deverá ser julgado no prazo de 1 ano, tendo preferência sobre todos os outros, com exceção dos que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. É o que consta do parágrafo 9º do artigo 1035. Esse prazo é impróprio. Seu descumprimento não gerará preclusão, portanto. Permanecerá a necessidade de julgamento do recurso e continuarão sobrestados os demais recursos que aguardam definição da questão. Na redação original do Código, após esse período de 1 ano sem o julgamento, o sobrestamento dos demais recursos cessaria, de modo que eles poderiam subir para o STF. Para o STF. É o que constava do parágrafo 10 do artigo 1035, que veio a ser posteriormente revogado pela Lei 13.256 de 2016. E a 10ª consequência da repercussão geral do recurso extraordinário no CPC é que a decisão sobre a existência de repercussão geral em determinada questão terá valor de acórdão e será publicado no órgão da imprensa oficial. É o que se vê do parágrafo 11 do artigo 1035. Então, nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós pontuamos muito bem a análise da repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. No próximo vídeo, nós começaremos a tratar do cabimento e dos pressupostos do recurso especial. Tá certo? Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.